Olá, bom dia. Então, dando continuidade, portanto, à nossa conversa sobre a segurança social, portanto, o sistema de proteção social brasileiro, eu vou conversar um pouquinho de algumas informações sobre a Previdência Social, que é, de fato, né, dentro da segurança social, né, o aspecto diretamente vinculado ao nosso objeto, que é o trabalho. Portanto, o sistema brasileiro de defesa de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, o que é a Previdência Social? Ou melhor, antes disso, eu queria dizer para vocês que, assim como a saúde e a assistência social, vocês vão encontrar também as diretrizes gerais sobre a Previdência Social na Constituição Federal de 88, nos artigos 201 a 202, embora tenha passado por uma grande reformulação da Previdência já no governo Bolsonaro. Mas a nossa referência é a Constituição Federal. Duas leis específicas, a Lei 8.212 e a Lei 8.213 de 91, eles vão complementar, né, essas garantias constitucionais. A primeira, de 212, trata do custeio, né, e do financiamento da Previdência Social no Brasil, e a 213 trata do plano de benefícios da Previdência Social, certo? Pois bem, há também um decreto de 99, né, que vai regulamentar, né, toda essa estrutura, mas as referências, né, é a Constituição e as duas leis, né, de 91. Como eu já anunciei há pouco, essa questão da Previdência, vira e mexe, ela está na pauta da conjuntura nacional, né? Ela esteve posta ainda no governo Lula, mas por questões políticas, né, a discussão não avançou. O governo Dilma também, né, sobretudo a classe empresarial e, de certa forma, né, os liberais tentaram pautar a necessidade de uma reforma. O discurso é sempre esse, que a Previdência Social no Brasil é deficitária, né, que ela provoca, né, um grande gasto, que expressão é essa, um grande rombo nas contas nacionais, e isso vai ganhar mais força em governos mais comprometidos com a proposta liberal. Então, no governo Temer, ela voltou com muita força, né, a pauta, né, houve um grande enfrentamento que se arrastou até o início do governo Bolsonaro, em 2019, portanto, as condições favoráveis para uma mudança, né, na Previdência Social. Mas essa mudança que aconteceu, ela está muito mais direcionada à questão do cálculo, né, e do tempo das aposentadorias, né, e também as pensões, né. O governo Bolsonaro, portanto, por exemplo, eu fui pego pela lei, né? Desculpa, não foi nem 2019, foi 2018, novembro de 2018. Eu fui pego pela lei, era para eu me aposentar esse ano, né? Que eu completaria a idade de 60 anos em dezembro, uma vez que eu já tenho quase 40 de tempo de serviço. Com a nova lei, eu vou cair na chamada transição, que talvez eu vá para os 63 ou 64, mas o certo é que é os 65, isso se não mudar alguma coisa, né? Pois bem, mas o que é Previdência Social? Previdência Social é um seguro social que visa, portanto, amparar a classe trabalhadora. E nós já vimos que quando a gente fala classe trabalhadora, a gente está falando de um contexto bem amplo, né, e geral. É claro que tem direito a Previdência Social, esse conjunto da sociedade, né? Mas, de certa forma, ela se volta diretamente para os trabalhadores formais, né? Ou aquilo que a gente chama, ou que a gente chamou de empregados, né? Então, esse seguro social, né, que a gente chama de Previdência Social, para garantir e assegurar, né,
a classe trabalhadora, mais particularmente, mais precisamente, os empregados, determinadas garantias, né? Sobretudo na ausência de rendimentos. Quando ele, o trabalhador, né, se aposenta ou por algum outro motivo de riscos econômicos ele perde uma renda, né, temporária ou não, entra, portanto, a Previdência para socorrer, né, esses trabalhadores. Então, essas leis que eu falei há pouco, a 8.212 e a 8.213, eles trazem, né, as regras gerais de como esse seguro no Brasil ele se concretiza. Do ponto de vista, né, do custeio e financiamento, isso vai se diferir um pouco, né, do SUS e da assistência, porque nós vimos que o SUS era para todos, a assistência também tem um caráter universal, mas diretamente vinculada à questão da vulnerabilidade econômica e social. As pessoas mais pobres, ela teria, portanto, maior amparo na assistência social. Na Previdência, como eu já disse, como é voltada para a questão do trabalhador formal, o empregado, então esse financiamento ele se dá com participação, né? Com participação dos elementos vinculados a esse contexto do trabalho, ao mercado de trabalho. Então, nós vamos ter a participação do empregado, né, que essa participação ela está vinculada à questão do total da folha de pagamento, né, as despesas com que a empresa, o conjunto de despesas que a empresa tem com a questão da folha de pagamento e até 20% do valor. E uma outra contribuição é do próprio empregado. Então, o empregado contribui. Então, é um seguro social contributivo, né, oneroso. Né, o trabalhador ele contribui e aí existe aí, portanto, um cálculo que é feito em cima do salário base, que esse salário base é o teto de aposentadoria para a Previdência. Né, então, o valor máximo que é pago para aposentados através da Previdência, né? Então isso passa a ser uma referência para o cálculo da contribuição do trabalhador. Então, claro que quanto mais você ganha, né, mais você contribui, né? E, claro, vocês sabem que essa contribuição do empregado, ela vem já descontada no salário, né? A Previdência já desconta diretamente no salário, então é uma contribuição quase coercitiva, certo? Pois bem, deixa eu ver aqui. Uma característica, além do custeio e do financiamento, nós temos também a questão do plano de benefício, que eu falei da 8.213. E esse plano de benefício, né, evidentemente, ele está caracterizado por um sistema público de amparo e proteção ao trabalhador, né, quando ele não puder mais trabalhar, né, definitivamente ou temporariamente, né, que é a questão da aposentadoria ou dos riscos econômicos, isso é importante, mas lembrando, portanto, que houve uma flexibilização na lei brasileira, né, que permite os chamados planos privados de previdência, né, de contribuição. Então, hoje a gente tem um sistema público, mas tem também esse sistema que é regido, que é controlado, que é regulamentado pela iniciativa privada, mas que pode fazer, portanto, pode captar no mercado essas contribuições para assegurar, portanto, ao trabalhador esses benefícios, né, nessas circunstâncias de aposentadoria, né, ou de riscos econômicos, né? Quando a gente fala de riscos econômicos, nós estamos dizendo o seguinte, olha, pode ser que o trabalhador, por algum motivo, ele vá perder seus rendimentos, né? Não, né? Questão de uma perda supostamente, digamos, provisória, né? Que é a questão de invalidez, provisória para o trabalho, invalidez, alguma doença, etc. E tal. Então, esse trabalhador ele tem acesso, por estar diante desses riscos econômicos, a um apoio por parte da União. E aí é por isso que há, em torno da Previdência, e é muito comum, né,
Às vezes a gente até confunde, que existe, portanto, o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social, né, o RPPS, ele está diretamente vinculado ao serviço público, aos servidores públicos. Então existe, portanto, uma estrutura específica para garantir e assegurar aos servidores públicos, né, segundo essa questão, né, de cálculos, né, que possa permitir ele, a um determinado tempo, ter acesso ao benefício. E ao regime geral de previdência social. Esse regime geral de previdência social, ele é vinculado ao INSS, né? Então, nele, todas as pessoas que queiram contribuir, inclusive, né, não empregados formalmente ou não empregados, eles podem fazer a contribuição autônoma mensal para que, no passado um determinado tempo, né, se tenha acesso ao benefício. Então, a previdência social, né, enquanto um seguro social, né, e por ser, portanto, regulamentado pela União, isso faz com que a própria União seja, a União e os entes federativos, né, sejam copartícipes, né, do processo de custeio e financiamento, né, uma vez que em torno dos próprios entes se tem o próprio regime, né, de previdência que assegura aos trabalhadores esses benefícios em torno da aposentadoria e em torno daquilo que estou chamando de riscos econômicos. Certo? Então, esses breves comentários e amanhã eu envio a atividade.